triste com a notícia aí daquela cantora, né? Marília Mendonça, que ia fazer show aqui em Ouro Branco, que o avião caiu agora à tarde. Ah, sim. Fatalidades, né, gente? É, É, a efemeridade, né? as notícias, né, que chegam Sim, de sobressalto pra gente, né? E aí vai tendo que lidar com elas, né? exatamente. E tudo que vem ao entorno delas, né, Eduardo? Geralmente, quando é algo que não está no nosso script, né? Nunca estará, Nunca exatamente. estará, Tá escrito em negrito, nunca em caixa estará. alta, mas nunca estará no script, né? Está Eu fico escrito, mas não pensando, é sabe, legível. aí eu já compartilho, né, com essa. Não é uma reflexão nossa, mas talvez não é a nossa reflexão de hoje, mas talvez a gente pode fazer um link, né, do que a gente vem aí. Mas diante dessa notícia, teve um dia uma pessoa virou para mim e falou assim, eu acho que eu já até comentei isso aqui. O dinheiro não é seu, é só sua vez de usar. Então use bem para ele voltar mais rápido. E às vezes eu fico pensando nisso, eu fico pensando na nossa vida, É, sabe? Que se a gente usar bem a nossa vida, das oportunidades que a vida nos dá, das chances que a vida nos dá, elas vão voltar mais rápido e nós não vamos ter lamento quando essa hora chegar, né? Quando essa hora chegar. E acaba querendo ou não faz um é, link, né, real com o que a gente vai dizer hoje, porque se eu estou nas minhas fases, se eu uso bem as fases da vida que eu tenho, as oportunidades que eu tenho de viver bem as fases da minha vida, eu vou ter as fases seguintes felizes, né? Vamos dizer assim. Não sei se cabe, né? Mas é algo que veio para refletir. Né? porque é uma coisa que a gente sempre tem falado, Sim, a vida pede passagem. Às vezes a nossa tendência é sim, segurar, né? Agarrar. Muitas vezes a gente quer segurar o momento bom e muitas vezes a gente se sim. agarra no que é ruim também, né? Ao mesmo tempo que eu não quero deixar aquilo que é bom passar, porque eu quero saborear aquilo o tempo todo, às vezes na hora que eu tô no momento ruim também, eu vivo com tanta intensidade que eu fico naquele lugar, eu não consigo sair O daquilo momento ali ruim para passa viver e eu fico outras lá, né? experiências. O momento ruim passa e Fica, eu fico lá. você fica lá, É, isso mesmo. realmente. E vamos lá falar de Peter Pan? Vamos, Vamos falar de Peter Pan, né? mais uma história. Mais uma Vamos lá história, contar né? um pouco de história. A vida fica mais leve, né? As histórias estão aí por isso, né? Para a gente trazer um pouco de leveza, né? É lógico, né? Nesse momento aí, só Sim, para fechar o comentário da Ana Paula, né? E de essa repercussão que isso vai dar, que sirva, né? De alerta para nós que a vida é rápida, a vida é um sopro, vai passar. Tá? é, E nós, né, não podemos é. perder tempo. E perder tempo, eu digo, no sentido de, às vezes, não viver, porque a chance de viver está aí, né, Luan? Porque se E sabe lançar o que na que é vida bacana? é viver. Sabe o que que é bacana? Que a Se chance lançar a na chance vida, de viver ela é igual para todo mundo. Nem tem chance diferente, não. A chance que você tem de viver é a mesma que a minha, né? é verdade. O sol nasce para todos, né? É. Não vem falar que somos mais ou menos privilegiados, não é sobre isso. E pensando um pouco na reflexão que nós fizemos nas semanas passadas, Alice no País das Maravilhas, e a gente pensando agora no Peter Pan, que é na Terra do Nunca, eu fico pensando como que às vezes a gente fica procurando esses lugares maravilhosos ou utópicos para a gente viver. Ou seja, como que a gente às vezes passa a vida esperando um lugar maravilhoso?
A para a oportunidade gente ser perfeita, né? O feliz. momento certo. A oportunidade perfeita. Então, talvez esse lugar não exista. Talvez esse lugar é o meu presente, né? É o meu tempo presente. Sim. Esse lugar sou eu existindo nele. E já a gente falando aí, já começando a falar um pouquinho do Peter Pan, é interessante que ele não tinha sombra, né? Lembrado. Hoje, à tarde, eu me detive nesse detalhe. Fiquei pensando nisso, né? O Sim. que será não ter sombra? A autoimagem, né? Não ter algo que eu Sim. reconheça que sou eu, algo que carrega algo de mim. Então, assim, eu fiquei muito pensando nisso, né? E talvez é um preço que você vai pagar, então, para Uhum. ficar na terra do nunca. Porque não ter sombra me faz lembrar que Uhum. talvez não tenha luz. Não tenha luz, não tenha sol, não tenha dia. Ou se tem luz, é uma luz que não ilumina, que não aquece. E você sabe, né? Eu sei que você foi uma ótima aluna de Uhum. biologia, uma ótima aluna de ciências. Você é doutora em fotossíntese, Sei tudo. né? E a fotossíntese, para acontecer, precisa de luz. Né? E esse processo da fotossíntese é um processo de transformação que é doloroso, que é dolorido, que é sofrido, porque crescer dói, Crescedor. crescer dói, mas é necessário a gente assumir o lugar que a vida está É, nos convidando a crescer assumir. dói, mas talvez é só através da dor que a gente cresça. Não tem outro caminho. Eu posso escolher não Uhum. entender a dor como um problema, porque a dor faz parte da existência humana. Quem é, porque quem aqui nunca sentiu dor? Quem aqui nunca viveu a Uhum. experiência da dor? Então quer dizer que se todos nós, como você disse agora mesmo, que o sol é para todos, né? Viver é para todos, nós estamos dizendo que É. sofrer também é para todos. A dor também é para todos. Então, gente, vamos ficar em paz com a nossa dor. Ouvir a nossa dor. Às vezes, deixar aquilo que nos dói em paz para cicatrizar. Porque também, às vezes, a gente tem um incômodo que dói e fica lá cutucando, igual ferida, né? A ferida não vai fechar. E ela não fechando, vai continuar doendo. Sendo que ela poderia fechar, cicatrizar e virar uma Sim. lembrança. Ser uma memória, E né? só para contextualizar um pouquinho, né? Peter Pan era um menino que não queria crescer, né? É o menino que não quer ser adulto, ele quer ser menino para Justamente. sempre, né? Ele quer ser jovial, ele quer viver aquela fase eternamente. Mas hoje você falou uma coisa que me chamou muita atenção e que ficou muito marcado para mim quando eu trouxe para o nosso dia a dia, que em alguns momentos das falas de Peter Pan, o personagem, ele é meio rude na fala dele, porque algo nele está crescendo, É. né? Mesmo que seja, aí eu fico pensando assim, talvez não cresça, mas algo está repetitivo, sabe? Algo está repetitivo porque ele está naquela fase e ele está vivendo aquilo o tempo todo. E tem uma certa hora que ele se irrita com isso. Por quê? Porque está repetitivo para ele. E aí é interessante que, assim, para aquelas pessoas que estão ali naquele momento, naquela idade, pode ser ruim ouvir a forma como ele está falando. Mas se ele tivesse na fase certa dele, era algo normal de se dizer. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Sim. Quando a gente está convivendo com as pessoas e chama aí, ah, mas você é muito dodói. Você é muito dodói. E aí, quando você chama a pessoa de dodói, é porque caiu nela algo que não foi ouvido com o ouvido adulto. Foi um ouvido mais jovial ou mais infantil. E aí eu quis, né, levar um ponto de vista mais adulto, mais maduro, e o outro não recebeu dessa forma.
E aí eu fico pensando, sabe, que no mundo que nós estamos hoje, no momento que nós estamos hoje, nós estamos num culto tão forte, tão perigoso do corpo perfeito, de parar nos 25, de parar nos 30 e não seguir, querer ficar ali. Mas existe uma mentalidade que está crescendo, existe um emocional que está amadurecendo num corpo que está parado. E aí nós desafiamos algo que é natural de crescimento corpo, mente, alma e coração. Isso tem um crescimento gradual, sabe? O seu corpo está crescendo, a sua mente também, a sua alma também e o seu coração também. A natureza, a ecologia, né? Mas a nossa ecologia humana também, você pode ver, o nosso corpo, naturalmente, ele cresce em sintonia. Você não tem um pé adulto e uma mão de criança. A gente não cresce desproporcional. Falar da terra do nunca cabe muito bem para isso que você está trazendo para reflexão. Por mais que a pessoa faça uma cirurgia estética, que seja até por questão de saúde ou só simplesmente uma questão estética, ela vai viver sempre na terra do nunca. Porque a pessoa nunca vai conseguir olhar para ela com satisfação. Eu ainda não conheço uma pessoa que fale assim, não, fiquei do jeito que eu queria. Porque talvez o jeito que a gente queria ficar está muito reservado para o lugar da nossa fantasia. E o médico, ele não está dentro da nossa fantasia. A gente não consegue fazer uma selfie da nossa fantasia, entende? E mais, o nosso corpo também não vai ficar reagindo de acordo com a nossa fantasia. E uma coisa que eu acho importante, quando a gente fala do Peter Pan, onde que era essa terra do nunca? É um não lugar. Então, às vezes, eu fico me perguntando isso. De qual lugar que eu estou partindo para fazer as minhas perguntas para onde eu quero ir? Para onde eu quero estar? Porque, às vezes, eu estou perguntando a partir do lugar que eu quero estar. Quando eu vou fazer uma viagem, toda viagem tem origem e destino. A viagem nunca começa no destino. E nunca termina na origem. Certo? Quando eu estou indo, do lugar que eu saio é a origem. E sempre eu vou sair da origem. Presta atenção nisso. Quando eu chego num lugar, vou lá para a praia, vou para Caldas Novas, ou não sei para onde. Na hora de voltar, aquele lugar onde eu estou se torna a origem. E a minha casa se torna o destino. E às vezes a gente bagunça um pouquinho. Qual é o lugar da origem, qual que é o lugar do destino. Às vezes a gente confunde isso, inclusive, na relação com as pessoas. Às vezes eu olho para o outro como origem de mim. Não, o outro pode ser até o lugar onde eu quero chegar. Mas de onde eu quero partir, não. Porque ele partiu de outro lugar também. A estação que ele pegou o trem é diferente do lugar que eu peguei o trem. E às vezes a gente tem medo de viver essa temporalidade como se a gente estivesse perdendo alguma coisa. E quando a gente não dá tempo do tempo presente, do aqui e agora, por exemplo, às vezes nos meus relacionamentos, eu fico hoje com saudade ou dos relacionamentos que eu não tive, ou da forma como eu vivi meus relacionamentos no passado, e fico às vezes lutando para que hoje eu faça isso acontecer. Só que hoje eu não sou a mesma pessoa de 10 anos atrás. Eu não sou o mesmo de ontem. Então, há muitas perguntas, inclusive, que me fazem hoje, me cobrando coisa do passado, não vai ter nem sentido. Eu não vou conseguir responder perguntas de ontem, porque hoje eu sou uma nova pessoa. Não é um desvio de personalidade, mas é a gente entender que a gente só existe no tempo presente. Eu não existo no meu passado, e eu nem existo no futuro. Eu só existo agora, neste tempo. Tem até a síndrome, né? Que a gente fala da síndrome do Peter Pan, né? Que é essas pessoas que às vezes têm dificuldade de encarar esse crescimento natural que a vida vai oferecer. Porque a vida não faz esse combinado com a gente, não. Né? Nasceu, pá! É
é desenvolver, é para frente, por mais que você resista. E aí você vai brigar com a vida, você vai brigar com a existência. E aí é uma decisão sua, mas essa expressão, né, que você disse, né, você que lute. Se você quer, como que você quer viver a sua vida, como que você quer conquistar as suas coisas, você precisa decidir. Agora, Rose, uma coisa que eu acho importante a gente falar também é a insistência que o Peter Pan tinha que os amigos ficassem com ele. Só que os amigos dele queriam crescer. E aí, nesses momentos, inclusive, de arrogância dele, né, que a gente percebe, é justamente uma raiva que ele às vezes sentia dos outros, porque ele falava assim, mas aqui a gente vai ser feliz para sempre. Mas os colegas queriam viver outras experiências também. Talvez ser feliz não seja necessário ser feliz para sempre, mas é ser feliz no tempo presente. Talvez ser feliz dando conta do que deu errado, por exemplo. Por que não? Por que felicidade é só aquilo que dá certo? E às vezes a gente precisa dar conta disso. Pensa bem, se o bebê na barriga da mãe tivesse medo de nascer, ele não se tornaria vida. Então, assim, só que ele não, pelo menos a gente não lembra, né? Não tem essa conversa. Não tem esse diálogo, não tem isso, eu quero ficar aqui dentro. A vida expulsa. Né? O parto vai acontecer todos os dias. Todos os dias a vida me pede presença. Todos os dias a vida me pede decisão. Pensa, gente, quantas decisões todos nós tivemos que tomar hoje. Sair da cama, se escovar o dente ou não, se ia tomar café ou não, se ia tomar banho, alguns ainda pode estar nessa dúvida. Se vai tomar banho ou não. Mas automático. Ué. Pode ter gente aí esperando sábado. Por mais automático que o hábito seja, ele é uma decisão, né? Eu tenho que decidir. É uma decisão. E muitas vezes a gente quer entregar a possibilidade da decisão para o outro. Para a fada sininho. Quer que seja mágico. Quer que seja servil. Quer que dê certo imediato. Sempre. Nem sempre, né, gente? Imediato. Sem processo, né? Porque a magia é sem processo. É sem amadurecer. É sem ser queimado pelo fogo, né? Igual o ouro, né? Testado pelo fogo. Então, quem não quer uma fada, né? E a questão do processo é interessante para a gente participar, para que a vitória seja minha, para que o sucesso seja meu. E num processo de vitória, nós vamos ter pequenos fracassos, pequenas coisas que vão acontecer fora do meu planejado, mas isso é muito importante, porque na hora que o sucesso chegar, eu consigo dar conta disso. Porque senão, eu vou ficar eternamente precisando, da mesma forma que eu preciso de uma fada sininho, eu vou precisar de um capitão gancho. Eu vou precisar justificar que tem alguém me perseguindo, que eu não consigo. Eu não consigo resolver nada, porque também, né, esse calor que está fazendo hoje, logo hoje que eu ia sair, choveu. Porque o meu chefe, minha professora, sempre vai ter um capitão gancho aí para ficar te perseguindo, para que você justifique o que você não deu conta de fazer, o que você não deu conta de crescer, né? É uma luta infernal, aliás. Né? Então, assim, o processo, talvez ele é importante para nos ajudar a dar conta das nossas crises, inclusive. É medicação demais, maratonar série demais, né? Tem umas palavrinhas que vão nascendo de hábitos e a gente depois começa a fazer, não percebe, né? Maratonar série, excesso de açaí, entendeu? Excesso de like, sei lá. Onde tem o excesso, denuncia uma falta. E denuncia uma dificuldade. Seria tão bom se eu desse conta de vivê-la, de enfrentá-la. Porque aí ela não vai vir depois camuflada de excesso me derrubando, né? Parece que foi uma decisão minha, mas não é.
Na verdade, é o contrário. Você parou de decidir. Aí você ficou no lugar do excesso. Como a gente tem falado sempre, a vida é fluxo. A vida é dinâmica. A vida é movimento. Né? E a gente vai acompanhando esse. É um barquinho que está no rio, que está seguindo rumo ao mar. Agora, eu posso pegar meu remo e tentar puxar meu barco contra a correnteza. Eu vou conseguir, de uma certa maneira? Vou, por um certo tempo, vou, mas eu vou me cansar mais. E vai chegar uma hora que aí eu vou ser levado. Sim. Aí é diferente. Eu acho muito triste quando a gente é levado. Aí já não é você assumindo a potencialidade da sua vida. Né? Então, e aí a gente entra, né, numa normose, né? Você já nem percebe mais o que é natural, o que é normal. Tá só, como às vezes a gente fala, tá seguindo o fluxo, segue o fluxo. Não, eu tenho que ter autonomia sobre ele. Eu tenho que me questionar sobre ele. Eu tenho que saber os meus lugares de parada para eu entender se eu continuo, se eu preciso parar mais um pouco, se eu tenho que recuar. Mas isso quando eu dou conta de decidir. Quando eu assumo a vida como minha. E cabe a mim decidir sobre mim. Né? Mas aí que tem aquela questão. Hoje a gente vive num momento que a gente tem tanta preocupação com o que o outro vai falar, como que o outro vai me ver, como que o outro vai me perceber, como que o outro vai me enxergar, e aí eu fico só reagindo à minha expectativa de como que eu quero que o outro me veja. Aí parece que eu estou tendo uma certa autonomia, mas não. Tem uns modismos, cabelo, que não é meu caso, né? Não estou vendo ninguém seguindo a minha moda, né? Não estou conseguindo emplacar a minha moda, mas vou continuar insistindo. Mas muitas vezes, outro dia eu estava cortando o cabelo, né? Que praticamente eu não tenho. Chegou um rapaz com um cabelo bem semelhante ao meu. Na época era um Neymar, estava com um corte esquisito lá. O rapaz pediu assim, eu quero igual o do Neymar. Tá sentado aqui para ver. Como que vai fazer o Neymar aparecer na cabeça desse menino aí agora? Então, assim, quando o outro é o parâmetro inegociável, para mim, é muito perigoso. Porque aí o outro fica muito grande. E quando esse outro fica muito grande, é sinal que eu estou diminuído nessa história. Então, assim, a terra do nunca é uma terra infinita. Então, às vezes, quando a gente olha esse outro como impossibilidade, o outro vira esse nunca. Nunca eu vou agradar, nunca eu vou ser tão bom, nunca eu vou ser parecido, nunca eu vou ser bonito. E vai ficando esse nunca. Por quê? Porque o outro não é suficiente para mim. Sim. Eu que sou. Eu não tenho cara metade, não, metade de laranja, não. Eu sou completo em mim mesmo. O outro não me completa. O outro pode fazer parte comigo. Mas ele não pode ser juntado em mim para eu me tornar um. E talvez a gente pense assim, de verdade, qual espaço é o lugar? Porque, como você está sinalizando, às vezes a casa é o não lugar. E o trabalho vira o lugar. Então, assim, a gente poderia... eu sei que isso é um movimento muito, às vezes, automático, porque, igual você está falando, às vezes tem pessoas que realmente assinaram a carteira e vão aposentar naquele lugar ali. Tem gente que não troca nem de sala, não troca nem de ambiente dentro da empresa, quase que não troca nem um ônibus, né? Senta na poltrona 17 a 30 anos. Então, quer dizer, ele não conhece a paisagem do lado oposto. Né? Ele não sentou na 23. Entende? Mas aí é o perigo também, né? De se sentir seguro no lugar conhecido. Muitas vezes acontece isso. Ah, não vou mexer não, porque aqui eu já conheço. Olha, se tem uma frase que me amedronta, sabe qual é? Em time que está ganhando, não se mexe. Em time que está ganhando, se mexe, gente. Pelo amor de Deus. Um time é feito de gente, feito de pessoas.
pessoas mudam. Porque se isso fosse verdade, uma vez eu até falei isso com meus alunos lá na escola, lá no colégio, fazer o merchandising aqui lá no Sagrado Coração de Jesus. Eu falei com os meus alunos assim, é engraçado, né, gente? Porque como que vocês me explicam que um time ganha um campeonato no ano seguinte não altera os seus jogadores e perde o campeonato? Como vocês me explicam isso? E o bom de trabalhar com os adolescentes é assim, que eles têm resposta para tudo, né? Então, foram muitas respostas criativas que eu ouvi, sabe? Mas isso é para dizer, gente, não, em time que está ganhando, se mexe sim, porque eu não sou o mesmo do ano passado. Quando você fala da lista dos desejos, eu até acho interessante ter a listinha mesmo. Mas para a hora que 30 anos depois você revisitar a lista, você se perguntar, quem sou eu nesta lista? Porque quando eu, na minha lista, coloquei assim, quando eu aposentar, eu quero conhecer o Himalaia, o que aconteceu naquele tempo que me veio esse desejo, que me veio essa vontade? Quem era eu, né? E o que deixou de existir Exatamente. hoje? Quem era eu? E quem não sou eu agora, que eu não penso mais em pra A lista não são decisões, né, Eduardo? São sugestões, são caminhos possíveis, né? Possibilidades, desejos, né, que já passaram por dentro de mim, coisas que eu já quis ser, quis ter, quis ver. Então, é autoconhecimento também. Eu falo muito sobre isso, sabe? Que às vezes é um exercício muito importante e muito que possibilita muito a gente se conhecer, é você ter o hábito de escrever sobre você, para você se ler. Né? Do que eu gosto? Faz uma lista do que você gosta, porque no dia que você estiver à toa, ocioso em casa, você vai conferir a sua lista, pensar, o que eu posso fazer para mim hoje? Porque se você deixar para consultar, nada vai ser possível. Você tem uma lista, está escrito, você pode até pregar na geladeira para as pessoas te agradarem. Assim, o Eduardo gosta disso e disso aqui, eu vou agradar ele. Sugestão, por que não? Deixar por conta é um risco, né? Por que não? Mas a ideia, né, da reflexão de hoje é essa, né, Eduardo? É a gente olhar com cuidado e muito amor para as nossas fases, né? Para tudo que está aí disponível para nós, para a nossa vivência, para a gente viver no hoje, para a gente chegar no amanhã dentro da sintonia do corpo, alma, mente, coração, e não ter nada muito alto ou muito baixo, né? Tem uma comunicação fluida entre o meu corpo, a minha alma, a minha mente, o meu coração, eles estão se acompanhando. Não tem ninguém lá na frente, não tem ninguém ficando para trás, para eu não entrar em nenhum jogo de compensação por isso, né? Essa sintonia, né? Eu acho que é importante a gente cuidar dessa sintonia, né? O que está acontecendo aqui dentro agora? Falando, né, nas lives passadas da importância desse espaço, né, das respostas sentidas, mas essa resposta sentida ela vai para o corpo, ela vai para a mente. Tem algo na minha alma que vibra sobre isso, né, uma inquietude de espírito, né? Não é só isso. E a gente usando essas imagens, né, dos desenhos, eu acho que uma palavra bonita, que é positiva para a gente pensar, é o encantamento. A gente não perdeu o encantamento. A gente não pode desencantar da vida. Sabe? A vida é muito bonita, a vida é muito maravilhosa. Só que não pode ser um encantamento mágico. Como nós estamos trazendo aqui esses personagens mágicos, que dizem muito de nós. Você, melhor que eu, fala muito bem sobre a questão da criança interior. Eu me lembro do dia que você deu uma atividade para nós aí, eu não sei quem fez, né, gente? Da questão da fotografia. A gente pegar a fotografia lá da infância, né, aquela coisa toda. Às vezes a gente precisa fazer isso mesmo. Fazer as pazes com o nosso algo. Fazer as pazes com a bicicleta que o meu pai não pôde me dar.
sabe? Fazer as pazes com o passado, para ele ficar no lugar que ele precisa ficar lá. E para que você que tenha E espaço para mais do você que crescer. isso, né, Eduardo? Quando eu precisar visitar esse passado, quando eu precisar buscar algo lá nele, não vai ser tão doloroso, não vai ser doído. Porque a gente precisa desse resgate. Nós Isso. precisamos, a todo momento, voltar lá na nossa Constituição. Porque, das vezes, a gente fica muito procurando muita coisa aqui, olhando muito para o futuro, questionando muitas coisas. Às vezes, eu preciso resgatar algo que ficou perdido. Quando você fala, por exemplo, da criança interior, das nossas relações, né, com os nossos pais, com os nossos antepassados, isso reflete demais no hoje. E vai refletir no amanhã, e aí de repente eu Sim. preciso fazer um resgate, eu preciso fazer uma visita, lá está muito doído, eu não olho para trás, opa, mas lá atrás é a sua história, você só conseguiu chegar onde você está hoje porque você teve uma história. E eu até penso que quem tem muito medo do futuro, quem coloca o futuro muito como assim, como dúvida, como impossibilidade, é porque tem medo de revisitar o passado. Porque as vozes, talvez, que você ouviu, que disseram que você não Sim. era capaz, estão lá no passado. Os medos que foram plantados estão lá no passado. Sim. Porque no presente a gente não tem medo. Não dá tempo. O presente, pronto, passou. A hora que eu falei a palavra presente, já foi. Cada um segundo é o presente. E eu não tenho tempo de ter medo de nada. Agora, quando eu projeto, nossa, será que amanhã eu vou dar conta? Mas quem lá atrás me ensinou que eu poderia Quem não falou dar que eu não conta? dou conta, né? Será que eu vou Quem vencer? falou que eu não dou conta? Quem falou? Entende? E por que que essa voz, né? Porque às vezes também, se a gente pensasse aí que o Peter Pan, ele, qual que é a voz que não deixa ele crescer? O que tinha naquele quarto O que dele vai acontecer que o comigo, impedia de né? Se eu crescer? crescer, se eu Que sair dessa ele, fase, né? Que medo é esse, o né? que vai acontecer comigo? Então, E aí, o que acontece? Vamos pensar nas coisas que nos deixam como crianças. Por exemplo, às vezes eu vivo um relacionamento que eu coloco o outro como o adulto do relacionamento. E eu fico aqui, como a criança, demandando um cuidado infantil, uma atenção infantil, um Sim. medo infantil. A relação, às vezes, que a gente estabelece com a escola. Eu lembro uma vez que eu estava lendo um texto falando assim, da síndrome do último ano, né? O nono ano, o terceiro ano, o último ano da faculdade. Porque a gente fica tanto tempo ali, igual você sinalizou com a empresa, que ali parece que é o adulto da nossa vida. E aí, daqui a um mês, você é obrigado a soltar aquela mão, e aí você se torna um profissional. E agora? Uhum. Às vezes era mais fácil ser o estagiário, que tinha lá o supervisor, o adulto, me corrigindo, me cerceando, falando aquilo que era importante para ele, que eu não tenho certeza se é importante para mim, mas a vida lança a gente para o desafio das nossas decisões. Desconfie muito de quando, para decidir, você precisa tanto da opinião do outro. Ouvir a opinião é importante, beleza? Mas é ouvir, é só ouvir. Não me mobilizar por essa opinião. O outro, quando, da mesma forma que os coleguinhas lá do Peter Pan, eles ouviam a insistência do Peter Pan para que eles ficassem ali com ele. Mas eles só ouviram. Eles não abriram mão do poder de decisão. E esse desejo de segurar alguém comigo, né? Na fase, eu quero ficar. Ou talvez me segurar por alguém, né? Eu quero ficar aqui porque o Eduardo ainda é jovem, eu quero aproveitar um tempo com ele. E aí, de repente, o Eduardo passa, o Eduardo vai embora e eu fico aqui sozinha nessa fase. E aí, como que eu lido com isso? É muito do eu, né, Eduardo? O que eu estou vivendo para mim? O que é meu aqui? O que é para o outro? O que é do outro? Essas decisões que eu tomo é pensando em quem? Mas é isso, né? São pontos de reflexão, e não só de reflexão, mas que convida a gente também a fazer exercícios, né? Exercícios diários. Mais uma vez, a vida ela é um processo, ela não é um passe de mágicas.
eu saio, né, das fases, né, num processo de desenvolvimento. Eu não pulo de um lugar para o outro como um passe de mágica, como um coelhinho, né, que vai pulando, né, de um lugar para o outro, pá, pá, pá. Não, eu vou vivendo, eu vou experimentando, eu vou experienciando. E a partir daí eu vou criando uma bagagem, eu vou criando um espaço de experiência que vai me qualificando para isso, para eu chegar até lá. E eu preciso confiar nisso. Eu preciso confiar que para eu viver a minha terceira idade, eu vou ter uma juventude de experiência, de experimento, né? E eu vou ter uma terceira idade boa porque eu vou olhar para trás, eu vivi muita coisa, eu experimentei muita coisa, né? Eu sou só experiência, né? Eu sou só experiência. E simples, não é um assim. medo de não poder viver mais, não é sobre isso, sabe? Não é sobre isso. E eu fico pensando às vezes, né, que bom que passa, o que seríamos de nós se nós tivéssemos que viver a década, o milênio que está por vir. Será que a gente dá conta de viver o milênio que está por vir? Será que nós damos conta de viver as décadas que estão por vir? Na questão do pensamento, no desenvolvimento das nossas próprias culturas mentais, né, dos nossos próprios idealismos. Porque tem uma levada aí que a cada dia eu estou chegando perto, mas tem outra também que a cada dia eu estou chegando, que eu estou me distanciando. Por quê? Porque está chegando a minha hora, né? E está tudo bem, sabe? Porque talvez nós não daríamos conta de certos conceitos, né, de certas formas de viver. Eu fico brincando muito, né, que decepção não mata ninguém, que o que mata é a falta de aceitação. E quantos idosos, né, que a gente vê falando que morreu de decepção, mas não, é porque eles não deram conta de aceitar muita coisa. Se a gente for olhar para trás aí e ver as décadas passadas, como que muita coisa de hoje é um absurdo nos olhos de 100 anos atrás, né? E como que quando a gente conta coisas hoje, de décadas, de 20, 25 anos atrás, é um absurdo aos olhos dos jovens de hoje. E aí, como que eu viveria? Ah, mas eu vou evoluir, eu vou acompanhar. Uhum. E que esforço é esse? Lá na frente você me conta. Que esforço é esse que eu vou demandar? Por quê? Porque aí eu vou ter que abrir mão de alguma coisa que eu estou vivendo agora para me esforçar para eu lidar com outra. E às vezes eu tenho, né? Como assim? Ah, não, porque eu tenho que estudar tecnologia, porque daqui a pouco, daqui a uns 10 anos, se eu não ficar esperto, se eu não ficar antenado, eu não vou acompanhar. Mas aí no tempo que você está estudando tecnologia, você está perdendo o crescimento do seu filho, você está perdendo o desenvolvimento do seu filho, você está perdendo um tempo com a sua esposa, você está perdendo... E aí algo está sendo perdido por algo que você está preocupado em cuidar, que às vezes não vai te servir para nada. Sabe? Por quê? Por causa do tempo, sabe? Tipo assim, agora é hora de você ser pai. Entendeu? É hora de você ser mãe. Isso. E isso foi uma escolha. Você escolheu ser pai, você escolheu ser mãe. Vai ser pai, vai ser mãe. É hora de você ser avô. Pode ficar tranquilo. A criança tem pai, deixa ela. Você é só avô, entendeu? Tá tudo bem. Não, e a gente fica preso naquilo ali porque eu tenho que ser o tempo todo muita coisa. Não. Até porque eu serei melhor se souber ser o que eu preciso. Eu só vou conseguir ser esse agora. bom que eu tô doido para ser essa pessoa ótima que eu tô doido para ser, se eu der conta de ser quem eu sou agora. Talvez seja por isso, pelo bem ou pelo mal, que as empresas hoje estão investindo tanto nos treinamentos das relações interpessoais. Por quê? Estão chegando pessoas altamente qualificadas tecnicamente, Sim. mas que não sabem dar um bom dia, não sabem ouvir uma crítica. O chefe fala lá assim, a sua planilha não ficou boa, o cara entra em depressão. Ou volta e mata todo mundo. Não quer voltar lá no dia seguinte. Não, eles... Nossa, ele só falou que a planilha não ficou boa, não. Só isso, ele falou até que tá certa a planilha, o resultado é aquilo mesmo. Mas você podia ter colocado uma corzinha, era só isso. Mas ele não aprendeu a contemplar uma flor, ele não andou descalço, entende? Ele não tirou um dia para tomar sorvete lá na praça,
Então ele não viu a vida passar. Aí na hora que a relação exige dele Exatamente. contato, ele não consegue fazer. Talvez isso foi... Quando a gente vê, inclusive, a história do Peter Pan, a gente percebe isso nele. Vai passando o tempo, ele vai perdendo a habilidade de contato com os amigos. Porque os amigos vão crescendo. Vão vivendo as relações que eles precisam viver. E ele fica naquele lugar, confiando na fada. Na safada. Essa safada. Porque a fada é uma safada. Porque olha o que ela faz. Ela só aparece extremamente em momentos do seu desespero. Você já reparou que toda fada tem uma luz que não ilumina quem está diante dela? Ela brilha, mas ela é egoísta, o brilho é só para ela. E olha que ela faz uma coisa que me irrita, por isso que ela é uma safada. Ela faz a minha dificuldade ter uma solução fácil. Apenas uma fala varinha. que era só isso, né? Não dou conta dela, não. Você fica lá 5 anos ralando numa faculdade, pegando estrada, estudando pra caramba, e as pessoas querem o quê? Um ato mágico, né? Que é um safado. Enfim, fiquem com essa então, né? Vamos pensar nisso, né, gente? Vamos pensar nessas nossas fases, né? Com muito cuidado, com muito amor. Eu acho que a receita está aí, né? Soltar a nossa vida para ela fluir da forma como ela tem que fluir, dentro das fases, né? Que nós temos que viver. Elas estão aí para isso. E é graças a essas fases que nós existimos, né? Pensa, se minha mãe, se meu pai para na fase da juventude, eu não tinha nascido. Né? Não tinha, e aí? Então, quando a gente quer também parar em certas fases, a gente está privando de muita coisa acontecer, e a gente tem que pensar nisso também. Vamos deixar fluir, deixa acontecer naturalmente. Sim, é isso? Ué. Segue o fluxo. Segue então, o fluxo da vida. Ficamos assim por hoje. Desculpa aí, gente, né? Travou muito a fala aqui. Mais uma vez, né? A historinha ficou aí, se fez sentido, abraça, pega, leva para a vida. Se não fez sentido também não tem problema, é só deixar seguir, né? Vai esbarrar em alguém que vai fazer sentido. Se não esbarrar em ninguém também não tem problema, né? As coisas, elas estão aí para isso, né? Para a gente abraçar o que tem sentido para a gente. O que não tem sentido tem que deixar seguir. Tem que deixar fluir. Paz e bem para vocês todos. Tchau, tchau.